Olá, hoje eu vim falar sobre um assunto que eu venho pensando e refletindo há muito tempo, né? Sobre a morte. A morte ela nada mais é do que uma passagem, né? Uma passagem de um estado a outro, né? Um estado denso para um estado imaterial, né? Independente da sua crença, a gente sai de um estado e vai para outro, né? A gente lida com a morte todos os dias da nossa vida. A gente tem mortes de relacionamentos, morte de pessoas, de animais, de plantas, de ciclos, enfim, a gente está o tempo todo lidando, diariamente lidando com ela. Né? Por que nós temos tanto medo? Né? Por que a gente mistifica tanto? Por que a gente não consegue falar sobre isso? Eu acho que a gente precisa desmistificar. São Francisco colocava a morte como uma amiga, ele chamava ela de irmã morte, que ela trazia o alívio. Quantas vezes a morte vem trazer o alívio, né? Mas muitas vezes ela vem nos roubar algo, né? Vem nos tirar algo, vem tirar a gente da zona de conforto, né? Quando tem um encerramento, o fim de alguma coisa. Então, mesmo a gente tendo tanto medo de falar sobre isso, eu vejo e observo pessoas olhando o tempo todo para a morte. Como isso? Sistemicamente falando, a pessoa olha como se ela quisesse morrer, se autodestruir. Muitas pessoas estão fazendo isso. Então elas estão vivendo normoticamente, elas estão vivendo numa normose, elas estão vivendo dia após dia indo trabalhar e para casa, trabalhar e para casa, se alimentando de maneira errada, não cuidando do veículo físico, não cuidando da sua espiritualidade, se autodestruindo. Toda vez que a gente faz algo que vai contra a nossa natureza, contra o nosso eu, a nossa alma, a nossa vontade do coração, a gente está olhando para a morte, a gente está se destruindo, a gente não está seguindo e não está dizendo sim à vida. Então, se você hoje está olhando esse vídeo, faz uma retrospectiva aí no seu último ano, nessa quarentena, né? O que você tem feito para você se proteger? O que você tem feito realmente para olhar para a vida? Não é ficar de máscara e ficar em casa só. Isso sim é uma proteção, uma medida de proteção. Mas o que você tem feito para ter vida? O que você está fazendo para respirar a vida? Você está apaixonado pela vida? Você tá com um caso de amor com a vida? Você tem paixão quando você levanta por você, não é pelo outro. Né? Você ama o que você faz, você trabalha com amor, você tem vontade de viver. Né? Olhe para isso profundamente, o quanto você não está olhando para a morte. Por isso que as pessoas ficam buscando tanta notícia e olham tanto isso, porque a gente está olhando para a morte. Então, se você tem essa necessidade de ficar olhando isso, olhe se você não está direcionando a sua vida para isso. Né? E comece a redirecionar esses vetores para a vida, para o sol, para a alegria, para a natureza, para coisas que te tragam prazer, alegria, paixão, vida nos relacionamentos, afeto, sentir de novo. Se você não está sentindo nada, você já está meio zumbi, né? Você está aí sem conseguir sentir a vida, a paixão, né? O fogo da vida. Então eu acho muito importante a gente olhar para isso, acho muito importante a gente ressignificar isso, né? E não ficar só buscando esse olhar negativo de autodestruição e olhar para a morte. Então vamos tentar ressignificar e olhar para a vida, olhar para a natureza, olhar para a alegria de viver, para o milagre que a gente está aqui acordando todos os dias, vivendo o momento presente, porque pode ser o último. Né? Pode ser o último do nosso familiar, pode ser o nosso último momento, daqui a um segundo. Então vamos aproveitar o máximo que a gente puder, né? Fazendo por nós, né? Trazendo vida, alimentos saudáveis, exercícios, meditações, cuidar da espiritualidade, cuidar dos conteúdos que eu coloco para dentro para eu ser um ser melhor, porque eu estou aqui para evoluir e para melhorar, que é uma escola. Né? Então fica aqui esse recadinho, porque eu venho refletindo e quis aqui compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo!